Estamos começando mais um Papo de Cacau. Prepare a sua xícara e vem com a gente nesse papo de alma para alma. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Nós estamos aqui com a Juni, que vai se aprofundar bastante com a gente. Mas antes de começar, de forma breve e resumida, eu quero que você me fale o que é cacau para você. Bueno, cacau para mim é um convite amoroso a um caminho de regeneração, regeneração da terra. Quando eu falo de um cultivo, né, mais consciente e sustentável, regeneração do nosso corpo, afinal ele nos traz tantos nutrientes, né, a nível físico, e regeneração do nosso coração, que é essa escuta íntima, que eu sinto essencial para que a gente possa, né, compreender melhor quem nós somos. Então, cacau para mim é regeneração. Que lindo, que lindo! E claro, também estamos aqui com a Sol, nosso raio de sol que está aí perambulando pelo mundo. A gente nunca fez essa pergunta para ela dessa mesma forma, então vou fazer hoje também. Sol, seja bem-vinda e conta para gente, de forma breve e resumida, o que é cacau para você. Cacau, para mim, é uma conexão com a minha essência, assim, é quando eu consigo escutar o meu coração. É quando eu simplesmente falo, nossa, agora sim, agora eu tô entendendo o que está acontecendo aqui dentro e tô me sentindo mais empoderada, mais preparada para colocar o que está aqui dentro para fora. Acho que é isso. Que lindo de ouvir. Bom, vamos começar esse tema que é muito bacana, que vocês duas vão ter muita coisa para falar para a gente. E aí a gente vai destrinchando aos poucos, né? E se alguém ficar com qualquer dúvida em relação a esse episódio, deixa aqui nos comentários ou faz parte do nosso grupo e manda lá para a gente, que a gente também depois estará à disposição para esclarecer. Vamos começar aqui perguntando para a Juni um pouco sobre a história dela com o cacau. Quais são os movimentos que ela está fazendo nesse momento, onde ela está? Quero que ela se apresente para que vocês conheçam ela e o porquê da profundidade desse episódio de hoje. Porque, olha, temos perguntas quentíssimas. Vamos lá, Juni, conta pra gente onde você está, qual é o seu momento com o cacau agora, conta brevemente qual é a sua história com esse fruto, com esse superalimento. Estamos aqui de coração aberto para te ouvir. Leve o tempo que precisar. Graças. Bom, meu nome é Junieiras, sou fundadora da Ossure Cacau, que é uma marca de cacau cerimonial. Tenho uma história, na verdade, eu fui perceber a minha história com o cacau quando eu me deparei com ele, a nível cerimonial, nos países da Centro-América, mas eu tive um choque, porque, na verdade, essa história ela já estava sendo contada antes. Então, eu fui como se fosse fazendo uma linha da minha vida e percebendo todos os momentos que o cacau já estava presente na minha vida antes do cerimonial. Então, quando eu era pequena, tinha 6 anos de idade, eu já colecionava embalagens de chocolate. Tinha mais de 200, achava aquilo precioso demais. Então, nossa, aí eu lembro a primeira vez que eu vi um cacau no mercado, sabe? Eu tô com essa sensação ainda viva. Eu falo, nossa, mas aquilo me marcou. Ou quando eu vi o cacau na televisão. E eu fui fazendo esse recorrido, que o cacau, na verdade, ele sempre foi me chamando essa atenção, né? Ficou gravada os nossos primeiros momentos. Mas foi nos países da Centro-América que eu descobri realmente esse chamado um pouco mais profundo. Então, no meu caminho de autoconhecimento, eu decidi largar uma vida estável, né? Eu sou geógrafa por formação, então chegou um momento que não dava, eu falei, meu Deus, preciso caminhar, tampouco eu saberia para onde eu iria, mas eu fui seguindo, né? Então, meu chamado foi para ir para os países da Centro-América, comecei em um festival por lá, fazendo voluntariado. E quando eu cheguei na Centro-América, eu comecei a perceber que o cacau ele estava em qualquer vendinha da Centro-América, e aquilo me chamava a atenção, eram bolotas de cacau que estavam ali. Eu falava, gente do céu, mas por quê? Aí eu comecei a perceber que lá as pessoas elas não tomam só o café,
que elas também têm o cacau como integrado na sua dieta em si. Então, tudo começou nessa parte desse caminho, digamos, mais cerimonial com o cacau, através dessas vivências. Mas foi na Guatemala, que isso eu quero contar para vocês depois, assim, mas com maiores detalhes, que eu tive esse grande chamado. Então, a minha história com o cacau é uma história de devoção, assim, é uma história de reencontro comigo, é uma história de reencontro com as raízes mesmo, com a sabedoria da terra. Eu sinto que vem por aí. Claro que depois eu também tive uma super história na Bahia, né? Tô pensando em como contar isso para vocês de uma forma cronológica. Eu acho que é muito legal, assim, poder ouvir essa história, né? Porque é alguém que conta uma história que vai me guiando também. Porque quando eu comecei no cacau, o cacau foi surgindo através de xamanismo para mim. E aí eu era muito viciada, assim, em chocolate, comia muito, assim, chocolate sempre me chamava. E aí, a primeira vez que eu tomei a medicina do cacau me deu enjoo. Eu não consegui tomar. E eu falei, não, tem alguma coisa errada, porque eu sou viciada em chocolate e não tô conseguindo tomar cacau. Aí eu falei, eu tenho que conversar com isso daqui. E aí eu comecei a estudar sem parar, sem parar. Mas eu sentia muita falta de saber como que aquilo era criado, né? E aí eu fui para a Costa do Cacau, comecei a buscar. E hoje eu sinto que tem que sair agora um pouco do Brasil para entender um outro lado, sabe? Então, ouvir a sua história me motiva muito, assim, eu me identifico com bastante coisas que você traz nesse sentido. E aí eu fico pensando, em que momento, assim, né, você fala lá, desde os 6 anos de idade o cacau já te amava, assim, mas em que momento você sentiu que era o momento, sabe, de conversar mesmo com a planta, com o fruto, de fazer essa transição, né? Como que ele, como ser vivo, assim, te chamou para isso? Eu falo que o cacau ele é muito amoroso e muito paciente, porque no primeiro momento, quando eu ouvi sobre as cerimônias de cacau, que foi ali no Panamá, onde eu comecei essa peregrinação, eu falei, gente, mas cacau, imagina, cacau não vai dar nada, né? Eu já estava acostumada também a conectar com outras plantas, né? Como a ayahuasca, plantas aqui da América do Sul. Então, quando falaram cerimônia de cacau, a primeiro momento, eu não dei bola. Eu não fui. Eu falei, ai, não dá nada, né? Pensei. Só que o chamado ele começou a se intensificar através das sincronicidades. Eu sinto que o cacau é uma medicina das sincronias, né? De repente ele começa a aparecer, ele começa a aparecer, ele começa a aparecer, e você fala, bueno, eu vou escutar, tem algo aqui. Então, eu tive uma oportunidade, eu estava no Panamá e eu conheci, então era um festival de povos originários, esse foi meu primeiro ponto ali no Panamá, de uma forma muito sincrônica mesmo, gente, porque foi um momento que a minha intuição falou, Juni, vai para a Centro-América que você precisa conectar com a sabedoria da Terra, porque eu já estava conectada muito a essa parte sutil, energética, mas eu precisava de algo que pudesse me enraizar também. E foi num festival, então, de povos originários ali no Panamá, onde tinha mais ou menos 60 povos originários do mundo inteiro reunidos durante 3 semanas. Fui parar nesse festival. E ali que eu ouvi falar da cerimônia de cacau, não fui, mas me conectei muito com uma abuela da Guatemala, Alejandra Micaela. E nesse momento, a Alejandra falou assim, olha, estou te esperando na Guatemala, a gente tem muito o que falar. E aquilo foi um choque para mim, porque eu não tinha tão pouco me planejado, eu pensei que eu só ia para esse festival e ia voltar para o Brasil. Então, naquele momento, foi um chamado maior. Falei, nossa, ela me deu um papel com o seu endereço e falou que está me esperando lá. Claro, eu acho que foi o primeiro grande entrave entre a minha mente e meu coração, né? Eu sinto que o cacau ele é muito coração e ali eu tive que dar uma confiança no meu coração, porque tudo mentalmente ia falar para eu ficar, afinal, eu não tinha nem dinheiro para continuar a viagem, enfim. Mas o meu coração falou, Juni, fica. E eu fiquei, sem eiras nem beiras, eu falo que começou assim mesmo. E fui seguindo cada país até poder chegar na Guatemala. Então, sincronicamente, eu fui servindo, né? Então, eu sempre trabalhei com a parte energética, assim, comecei a colocar isso como meu servir, e isso me facilitou para que eu pudesse, conhecendo pessoas, e fosse até chegar depois de 3 meses na Guatemala. Mas, enquanto isso, o cacau, ele começou a aparecer na minha vida. Então, eles começaram, teve um rapaz que me convidou para trabalhar na fabriqueta de chocolate dele no Panamá.
de uma forma muito sincrônica. Então eu falei, nossa, mas essa fábrica de chocolate, que energia, e senti uma energia diferente. Aí depois, na Nicarágua, eu tive uma comunidade de mulheres, e lá elas fizeram uma cerimônia de cacau, então eu tive minha primeira experiência ali. E naquele momento eu falei, nossa, que loucura é essa? Eu acessei um... Porque eu fui tomar o cacau, e eu senti, a minha primeira experiência com o cacau foi, primeiro, sentir um prazer imenso no meu corpo. E algo que eu tinha esquecido. Talvez eu tivesse esquecido do meu corpo, porque eu estava tão sutilizada, né, fazendo muitas coisas energéticas, eu tinha esquecido um pouco da parte do corpo. Então eu senti aquele prazer, eu falei, nossa, que vergonha, gente. Eu estou sentindo esse prazer imenso aqui, será que pode? Então eu recuperei, né, essa energia vital, essa energia prazerosa ali em mim. Eu falei, gente, aqui existe mais. Mas eu não dei bola, ainda assim eu nem dei bola para o cacau. Eu falei, não pensei que era meu caminho, meu chamado. Eu falei, que legal, mágico. Até eu chegar na Guatemala. Aí quando eu cheguei na Guatemala, de uma forma muito sincrônica, que eu fui vivenciar com as famílias maias, né? Essa minha avó, ela não trabalha com cacau, mas eu fiquei na família dela e chegou um momento que eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Por que eu estou aqui? Né? E assim, confiando. E aí foi nesse momento que um rapaz me chamou para apresentar o cacau, um pessoal de uma família maia de Soto Rio, que falou, olha, eu não sei por quê, mas eu tô aqui porque os abuelos, os ancestros estão falando e o cacau tá te chamando. Então, assim, foi uma coisa muito mágica e direta. Eu falei, o quê? Ele falou, vem aqui comigo. E foi nesse momento que ele foi comigo num lugar de moer cacau, simplesmente moeu as sementes, me deu um cacau mesmo e falou, olha, agora você vai conversar com ele. E aí foi nesse momento que eu senti que clareou, né? Porque o cacau ali me mostrou, olha, Juni, né? Esse espírito, essa inteligência, olha, Juni, você já trabalha, né? Essa questão mais sutil, energética, e eu também trabalho nesse nível, né? A partir de uma vibração, de um estado de ser mais elevado, a gente consegue conectar melhor com o nosso espírito. E aí, desde então, fiquei, né? Abrindo essa relação, aprendendo sobre o cacau lá, mas eu também não imaginaria que isso ia continuar na minha vida. Até que eu fui para o México, continuei caminhando, e todo lugar as pessoas me davam cacau. Eu falei, gente, tem alguma coisa a mais. Enfim, e aí se estendeu toda essa história. Então, por todos os países eu fui aprendendo com diferentes povos sobre o cacau. E aí chegou um momento que eu falei, não, acredito que o meu caminho é aqui, preciso levar isso para o Brasil. Isso foi em 2018, começo de 2019. Falei, vou levar para o Brasil. E aí que eu aceitei, porque nesse momento que eu estava conhecendo o cacau, eu comecei a resgatar essa confiança no meu coração, né? Essa guiança do meu coração, resgatar essa coragem, né, de dar um passo também no desconhecido. Enfim, comecei a realmente reconhecer e recordar essas habilidades até mais sensoriais e sutis que eu já tinha também quando criança. E aí eu falei, bueno, tem muita coisa aqui. Então, eu sempre falei a magia do cacau, né? A magia do cacau. Então, às vezes eu conto essa história para as pessoas, elas falam, Juni, parece uma fábula. E eu falo, gente, parece, mas é isso. Mas né? Quando você dá um passo no desconhecido, você começa a ver que a vida ela conversa com você. A gente só precisa estar atento aos sinais, atento ao nosso coração e começar a confiar um pouco mais nisso, né? E quando você confia, o caminho ele vai se abrindo. Então foi dessa maneira que o cacau apareceu assim enfim, e hoje continua na minha vida. Muito impressionante de ouvir, né? Eu sempre falo isso também, né? Quando alguém toma cacau, eu falo, ó, já fica bem perceptível e presente, que ele vai falar com você de várias formas. Então, fica atenta à sua intuição. Eu sempre falo isso para as mulheres nas vivências, né? Ou comprou cacau, eu falo, olha, já fica perceptível, porque eu sinto isso também, que é como se ele se comunicasse. A primeira vez que eu tomei cacau, que eu consagrei o cacau, né? Porque até então eu nunca tinha ouvido falar. Eu cheguei numa vivência da Riane sozinha, sem conhecer ninguém. E quando eu cheguei lá, estava todo mundo tomando uma coisa. E eu falei, gente, o que é isso? É para eu tomar isso? E se eu Não, eu já pensei, se eu tomar e desmaiar? Ninguém nem sabe que eu tô aqui.
sei nem como eu vim parar nesse lugar, não avisei ninguém, né? Eu não sabia o que era, porque estava meia luz, era noite, não dava para ver. E aí, quando eu tomei, fiquei ali, né? Eu ficava olhando para as pessoas e pensava, gente, como é que eu vim parar aqui? E aí, depois, quando ele começou a fazer efeito, eu senti um abraço. E aí era como se todas aquelas pessoas estivessem me abraçando e eu também não dava essa moral toda pro cacau. Eu nem sabia que era cacau que eu tinha tomado, não sabia o que tinha dentro. E eu não reconhecia o gosto, né? É muito impressionante isso. E aí, conforme você falava, eu também fui fazendo essa conexão com essa história, né? E eu pensei, nossa, é verdade. Depois disso, eu fui me permitindo ser guiada, porque normalmente a gente fica no racional, no controle. Não, eu preciso ter um plano muito elaborado para os próximos 5 anos, e aí tudo estruturadinho, e aí depois desse dia eu pensei, eu nem sei como eu vim parar aqui, e foi maravilhoso, e aí eu vim me permitindo, e foi assim também que o cacau tomou conta da minha vida de tudo, e hoje faz parte totalmente, né? Então, a gente sempre fala que a medicina, para entender um pouquinho mais sobre as dimensões, né? O cacau e suas dimensões, o que a gente está querendo dizer com isso, né? Cacau ajuda a gente a acessar outras camadas, camadas de nós mesmos, camadas também do todo, da natureza. E aí, a gente sempre fala que o cacau não é só essa bebida, né? Que não é só um alimento, que ele é uma medicina, que abre portas para diferentes estados de consciência, que são essas dimensões que a gente colocou nesse tema. E aí eu queria trazer como que você sente isso na sua conexão com o cacau, para além dessa questão do sutil, do intuitivo. Se tem algo mais concreto, né? Alguma experiência que foi muito profunda e transformadora que mostra esse lado mais espiritual. Sem ir para um lado muito místico, né? Senão fica muito. Porque quando a gente conta uma coisa dessa, eu tomei um negócio e senti um abraço. Quem não conhece o Cacau vai falar, gente, é uma fábula, é um conto de fadas, né? E aí, algo mais concreto, você teria algo assim, apesar da gente gostar muito de trazer para o lado sutil, eu queria algo mais concreto para quem não conhece, a grande maioria, às vezes, que vai escutar a gente depois e falar, nossa, não entendi muito bem. Você consegue clarificar um pouco isso? Você fala de uma experiência mais concreta e espiritual. Como que explica isso, né? Bom, eu sinto que o cacau, vamos falar o cacau de uma forma mais concreta. Quando você consagra um cacau, bom, se você vê o cacau como um alimento, ele vai até um alimento, um superalimento. Se você decide se disponibilizar e abrir uma escuta, falar, não, eu vou conectar não só com a matéria do cacau, mas com a energia, com a inteligência, você tem outra experiência. A nível físico, quando você consagra um cacau, bebe um cacau, o cacau ele tem muito magnésio. Então, o que o cacau ele faz? Ele vai relaxar os seus músculos. Quando você relaxa um pouco o seu músculo, você se abre. Quando a gente relaxa, a gente distensiona, a gente se abre. Então, a gente, a partir de um estado de abertura, a gente consegue experienciar melhor, né? Está ali. Então, ele é vasodilatador, né? Então, nós sabemos. Então, quando você consagra um cacau, ele também vai fazer com que o seu sangue flua mais intensamente. Então, isso vai gerar um certo calor. Por isso que eu falo, o cacau ele vai querer ativar algo, né? Uma medicina que vai te convidar a ativar algo dentro de você, porque ele movimenta, né? Tanto seu sangue quanto sua energia. Isso a nível mais físico, né? Mas eu sinto que trazendo algo mais palpável, para não ficar muito, muito sutil, nós seres humanos, nós temos algumas capacidades e talvez nós esquecemos de algumas delas. E isso que o cacau nos recorda. Então, a nível mais prático, a gente vem pensando muito com a nossa mente, né? A gente vem sistematizando muito com a nossa mente. Então, só que a gente não tem só essa linguagem mental, a gente tem uma linguagem que é sensorial. E eu sinto que é isso que o cacau nos convida, né? Quando a gente conecta com o cacau, a você não só perceber a sua linguagem mental, mas começar a perceber essa linguagem sensorial. Então, quando a gente começa a desenvolver essa linguagem, começa a prestar mais atenção como eu estou, como eu me sinto, como eu sinto esse ambiente, eu sinto que a gente já vai se transformando, porque a gente começa a se sentir um pouco mais integral, né? A gente começa a tirar uma fragmentação de nós e começa a pensar, sentir
e retomar as nossas capacidades em si. Eu sinto que a transformação, assim, do cacau, ela vem nesse sentido de ampliação da nossa linguagem sensorial, né, de a gente começar a nos acolher como seres humanos mais completos, a acolher as nossas emoções. O cacau, ele transforma muito a nível emocional, né? A gente tem uma dificuldade de lidar com as nossas emoções e com as nossas águas. E se a gente para só de pensar nas nossas emoções? E se a gente começa a sentir as nossas emoções? Quando eu comecei a sentir as minhas emoções, a dar espaço para elas, e o cacau, como eu falei, ele relaxa, ele nos abre, ele vem ativando. E a partir desse estado do cacau, eu comecei a escutar melhor as minhas águas. Quando eu comecei a acolher as minhas emoções, né, para falar melhor, eu sinto que foi um grande degrau de transformação na minha vida, né? Porque eu comecei a compreender melhor e deixar que as minhas emoções pudessem passar e conversar comigo, antes de apenas limitar essas emoções. Então, num nível assim, né, não fazendo um espiritual lá em cima, mas aqui um autoconhecimento um pouco mais prático de questões que a sociedade hoje vive, eu sinto que o cacau ele vem com esse convite assim, né? Agora, de experiências mesmo mais espirituais, né, eu falo, é que não tem separação, né? A gente tem uma super ideia do espiritual e matéria, mas, na verdade, acontece tudo aqui. Não tem como a gente ter uma experiência espiritual se eu não estou aqui presente. Não tem como eu ter uma experiência se eu não estou aqui, né? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais tomar essa consciência que o espiritual está aqui, mas a gente não dá ouvidos. Então, é todo esse sutil, esse espiritual, esse sensorial, né, que a gente precisa retomar, porque essas são esferas de nós seres humanos, assim. Então, o cacau, mais que tudo, ele vem com esse convite de um resgate, né, e de uma reconexão com nós e com a natureza. Né? Então, nós seres humanos também, eu acho que uma das nossas grandes questões, a nível que a gente precisa, enfim, elaborar melhor, é sobre a nossa questão de pertencimento. Ainda mais quando a gente está aqui nessas redes, tudo tão rápido, tão direto, todo mundo tão isolado e, né, e condicionado, né, às redes. Eu sinto que é importante que a gente possa nos sentir pertencentes. E quando a gente se sente pertencentes, ao invés de um like? Quando a gente conecta com a nossa essência mais primordial, isso é a terra, quando a gente se vê nessa comunhão com a natureza. Então, eu sinto que a transformação do cacau, ela também vem nisso. Quando você vai tomar um cacau, você vai entrar em conexão com a natureza, e isso já vai te trazer no seu dia a dia uma outra energia. Ao invés de começar o nosso dia pensando só o que eu vou fazer, por que a gente não sente? Por que a gente não pausa? Né? O cacau é um convite para uma pausa e a presença. Isso, para mim, já é 2 pontos de transformação numa era tão contemporânea, tão rápida. Né? Então, o cacau, ele vem nisso. Se você sente, né, de conectar com o cacau, que transformação você vai ter? A primeiro momento, só de pausar e estar presente, isso já vai ser, com certeza, uma transformação, pouco a pouco, no seu modo de caminhar aqui na Terra, né? Então, eu sinto que né, tá tentando trazer mesmo, assim, essas potências do cacau. Agora, se a gente fala, olha, o cacau é uma medicina do coração, o cacau, a energia do cacau te conecta com o coração, eu acho que é essa a esfera principal, né? Mas desromantizar só, o coração é o amor condicional, é só isso, não. Né? Falando no nível até mais científico, gente, coração, por que é importante a gente conectar com o coração? E por que o cacau nos leva para o coração? Né? Bom, ele é conhecido como a medicina ancestral do coração. Eu sinto que a sua energia e também a nível físico, como eu falei, ele trabalha esse sistema vasodilatador do corpo e o nosso coração é o órgão principal. Então, ele sempre vai atuar aqui nessa região. Mas o coração, ele é tão importante que a gente entre em contato, porque o coração, ele emite mensagens por cérebro. E o cérebro emite para o coração. Em estudos científicos dizem que o nosso coração ele é um minicérebro. Agora, imagina só, o nosso coração ele pulsa aqui. Então, quando ele pulsa, ele cria um campo eletromagnético. Campo eletromagnético é igual a informação. O celular é feito de campo eletromagnético. Olha o tanto de informação que ele tem.
E se o nosso coração, quando ele pulsa, ele cria um campo bioeletromagnético, ele também está cheio de informação, como a gente não está acessando isso? Sabe? Como a gente não está acessando essas informações que estão disponíveis sobre nós, né? Sobre nós mesmos, assim, uma profundidade até de, né, tempo, espaço, enfim. Então, eu sinto que esse é o chamado principal, assim, começar essa escuta de nós através do nosso coração, para além de um estado só, mas sim um caminho de autoconhecimento, caminho de busca. Você buscar essas informações. Então, o cacau, a energia dele, também a nível físico, tudo leva para essa região, não só do nosso órgão objetivo, como desse órgão. E aí, a partir do momento que você vai abrindo essa prática, essa escuta, isso vai amplificando. E é aí que a gente se transforma, né? Acho que é por aí. Nossa, que delícia te ouvir, assim, sabe? Uma coisa que me chama muita atenção, assim, na sua fala, sempre, é que você sempre fala do coração, né? Eu lembro que eu tava no Porangui, e aí aquele monte de gente, você falou, assim, a primeira coisa que você falou para trazer o cacau, aí você falou, como tá o seu coração? Pensa um evento, milhares de pessoas, tinha muita gente, assim, no meio de uma festa, e você, como tá o seu coração? Que eu acho que o cacau, ele é isso. É difícil explicar, né? Como que a gente traz para a matéria uma coisa que é sutil mesmo, é o Deus do seu coração, né? É o seu coração guiando a sua mente, né? Nesse campo sutil mesmo. Então, é muito bom te ouvir, porque as pessoas também falam, mas me conta, o que que acontece? Qual é a brisa do cacau? Gente, mas não é uma brisa, assim. É uma coisa que varia. Como está o seu coração hoje? É isso que ele vai te mostrar. Então, é uma coisa muito mais de estar presente para entender o que está acontecendo com o cacau ali, naquele agir da força. Então, é muito legal poder te ouvir, assim, essa ligação com o coração, né? Porque senão parece uma coisa muito romântica mesmo, né? Esse conto de tipo, ai, tudo é amor e tudo é lindo. Mas o amor também é difícil, né? Quando a gente para receber. Você está preparado realmente para receber amor? Para compartilhar um amor livre do ego, só o amor lá do fundo do seu coração? Isso exige muito, assim. E aí eu acho que esse, para mim, na minha experiência, te ouvindo, me identifiquei também, é o que o Cacau veio me ensinando, assim. O que que é esse amor que a gente tanto fala? O que que é de seguir o coração? É conseguir estar num evento, num festival, e de repente está na Guatemala e nem sabe como chegou lá, porque você só seguiu o seu coração, né? Você não trouxe para a matéria para fazer cálculos, planos, ficar planejando, não. Quando você viu, você já estava lá, você só vai assistindo a vida acontecer para te guiar para o propósito. E aí, muito bom te ouvir, assim, sabe? Que às vezes eu falo, nossa, eu sou mística demais, as pessoas falam, como que você chegou ali? Eu falo, não sei, só tô aqui com o meu cacau na mão, vendo as coisas acontecerem e tô aqui vibrando, né? Achando que eu tô no meu propósito e seguindo o meu coração. Então é muito lindo isso, assim. Que bom poder te ouvir. E aí eu fico curiosa, né? Porque está contando a sua história, e aí dentro de tudo isso, como que chega a costa, né, do cacau para você? Porque eu acho que historicamente, né, a gente poder ter vivido algum tempo assim na Bahia, na Costa do Cacau, na Pedra do Sabiá, é muito rico. Eu acho que foi quando eu entendi exatamente o que que o cacau estava querendo me dizer, assim, de forma clara. 24 horas por dia com cacau na Costa do Cacau. Mas aí você veio de uma outra experiência, né? Você veio da Guatemala desse chamado e depois para a costa, não sei se é essa a ordem, mas como que foi isso, assim, e juntar os dois, sabe? Bom, então eu tive essas experiências na Guatemala, na Centro-América inteira, e também depois, quando a gente entrar na temática da Ussuri, eu vou contar um pouco da minha vivência na Costa Rica também, com outra etnia. Mas eu fiz muito cacau por lá, né, junto com as mulheres. Então eu fiz fazer o cacau sempre foi esse processo alquímico, né? Desde do primeiro chamada no Panamá de um cara me chamar para trabalhar numa fabriqueta na casa dele de chocolate, até o final isso perpetuou, sempre fazer o cacau, transformar as amêndoas, né? Então, quando eu voltei dessa peregrinação na Centro-América, eu voltei cheia de cacau. E quando acabou meu cacau, eu falei, gente, eu preciso fazer o meu cacau. Não tem cacau. E na época, 2019, 2020, 2020,
assim, isso não era tão falado no Brasil, não tinha pessoas que faziam o cacau mesmo, assim, né? E então eu decidi, eu falei, eu vou para a Costa do Cacau também. Cheguei na costa, enfim, uma super história também, mas abreviando, mas com esse intuito de fazer o meu próprio cacau, assim. Eu já tinha sonhado com a Ussurê, e eu falei, não, eu preciso fazer. E aí foi aí que eu conheci essa fazenda maravilhosa, que eu falo que é a minha segunda casa, que é a Pedra do Sabiá, onde nós nos conhecemos. E eu digo que tem aprendizados que alguém vai te ensinar. Como eu tive, né, realmente esse presente de aprender, né, com algumas abuelas, mas tem aprendizados que você vai aprender só dialogando com a floresta, né? Que eu sinto que não é um aprendizado oral, pelo contrário, é um aprendizado da sua experiência, do empírico, do que você aprende ali, mesmo como vocês dizem, os sussurros do cacau. Então, eu cheguei na pedra, o Hugo mesmo, né, o grande mestre ali da pedra, ele achou super esquisito quando eu cheguei lá e falei que ia fazer um cacau, mas ele abriu as portas para eu fazer. Então, foi aí que eu tive a minha experiência toda ali na costa, comecei a fazer, tanto da colheita, fermentação, descasquei todas as amêndoas na mão, então foi um super processo, assim, de reconhecimento do território, reconhecimento também meu, assim, junto com o cacau. E foi onde eu vivi 3 anos, né, fazendo muito cacau, aprendendo sobre a terra e também tecendo relações, né, relações reais, assim, que eu acho que isso que foi o que fez nascer também a Ussurê, que é a Ussurê hoje, nessa marca de cacau, que tem essa intenção primordial de levar essa energia preservada, assim. Então, tem coisas que só a floresta me ensinou, né, principalmente sobre o fazer cacau, né. Então, eu fui com essa intenção de fazer primeiro o meu próprio cacau. Então, no começo, eu fazia o meu cacau para as minhas conexões. Só que, como eu fazia 15 quilos ali, aí as pessoas, Juni, você tem cacau? Juni, você tem cacau? E eu comecei a mandar os cacaus que eu fazia. Mas eu já estava com o sonho da Ussurê desde quando eu voltei, assim. E aí, isso foi se materializando sincronicamente aos poucos também. Então, eu sinto que essa reconexão com a floresta mesmo, né? E floresta de cacau é floresta quente e úmida, então é sempre uma floresta acolhedora, colo de mãe que a gente fala. Então, nossa, uma experiência incrível e tem o meu coração, né? Então, hoje eu moro no Rio de Janeiro, mas aí sempre falo, nossa, Júnior, você não sente falta da Bahia? Eu falo, a Bahia me ensinou até a floresta em mim. Então, onde eu estou, se eu consigo conectar com essa floresta, eu já me sinto nutrida. Claro que vira e mexe eu tenho que subir também, mas essa é a intenção, assim, então, por esse propósito. Muito legal. Falando desse preparo, eu tenho muita curiosidade com as experiências que devem, eu imagino assim na minha cabeça, que deve ser muito diferente a experiência do cacau na Guatemala, na Bahia, e em todos esses outros lugares, né, que você já aprendeu, vivenciou, né, com diversas pessoas, com diversos conhecimentos diferentes. E eu queria que você citasse um pouquinho das diferenças no cultivo. Por exemplo, o cultivo na Pedra do Sabiá vai ser de um jeito, o cultivo lá na Guatemala, o preparo vai ser de outro. Como você falou dessa questão do preparo, você começou a preparar o seu, né, para depois ampliar e ir para a marca em si. Eu queria saber essa diferença do preparo aqui na Bahia, né, no Brasil, e como era esse preparo que você fazia lá na Guatemala. As principais, pelo menos, porque devem ser bastante. Sim. Uma das principais coisas que mudam é as diferentes espécies de cacau. Na região da Guatemala e México, a gente tem o cacau crioulo, então é um outro tipo de cacau, é um outro sabor, menos amargo, sementes mais claras, mais caramelos, enfim. Então, o cacau de semente que a gente fala mais clara e outra energia. E o cacau no Brasil, ali na Costa do Cacau, é outra espécie, na maioria é forasteiro, assim. Então, muda as espécies. O cultivo em si é a questão, eu sinto que o que muda lá é que, como o cacau ele faz parte ancestralmente da cultura maia, então o cacau é um alimento importante
né? Então, é um alimento que já foi, né, moeda de troca ali para os astecas e tudo. Então, o cacau ele tem uma grande importância dentro da cultura. Então, o cultivo, ele é feito sempre nessa reverência com a terra, né? Então, sempre acontecem oferendas no cultivo, sempre eles têm essa relação que vai um pouco além, né, do cultivo em si, mas sim como uma cerimônia, né, como um diálogo com a floresta. Eu sinto que na Bahia também acontece esse diálogo, sim, porque já fiquei muito com os homens ali no né, na floresta, e é uma alegria, e é a maneira deles, né? Então, é um outro estilo, mas tem uma cerimônia que acontece ali silenciosa, assim, porque o trabalho deles e a maneira com que eles fazem, assim, é com muito carinho também. Mas eu acho que a principal diferença não é do cultivo, senão no preparo do cacau, né? Então, lá na Guatemala, como eu falei, por ser culturalmente, eles usam outros instrumentos para transformar esse cacau. Então, todo o cacau ele vai passar, claro, pela fermentação, lá também passa, ele vai passar por uma leve torra, mas o processo na Guatemala, como também ali das mulheres na Costa Rica Bribris, é um processo mais artesanal. Então, é feito nas pedras, é feito em comunidade, né? E na Bahia a gente já tem um preparo de cacau com um tom mais moderno, que são as melangês, que são máquinas de pedras também, não deixa de ser pedras, mas aí já são maquinários, assim, digamos, mais modernos, para processamento do cacau. Então, acho que a diferença é essa, um pouco mais artesanal lá por ser cultural, né? E aqui a gente já tem uma tecnologia, enfim, porque aqui o cacau ele não é cultural, né, dessa maneira, digamos, ancestralmente ali falando. Então, eu sinto que essa é a principal diferença. E a nível mais sutil, eu falo que é a vibração das amêndoas, porque cada cacau é um e toda a escolha do cacau assim é importante para saber assim qual que é o convite do cacau, sabe? Então, eu acho que esse é o que varia, assim, principalmente. Muito Júnior, eu quero legal. aproveitar para. Ah, eu queria uma pergunta pessoal, só para aproveitar. Você teve contato com cacau Biocolor? Biocolor? Ou qual? O albino? Bicolor. Eu não sei se. Isso, albino. O que é mais raro, assim, que ele é bem diferente. Você teve contato com ele? Que legal. E tem. Hum, É diferentes cacaus. Tem um albino, tem outros que a gente que falam até sangue de Jesus lá, né? No México, que já é um olha, outro tipo. Tem muitos tipos de cacau, tanto no formato quanto na amêndoa, vibração, sabores. Então é muito precioso, cada um conversa de um jeito. legal. Nossa, ele é muito diferente. Eu tive a oportunidade de ver na Fazenda Taboquinhas ali, que ele plantou, e aí depois de 4 anos deu o primeiro fruto, e ver a diferença da árvore, das folhas, do tamanho do cacau, tudo muito diferente. Eu falei, gente, é um mundo mesmo, né? Tem muita diferença de um cacau para o outro. Que legal. Falando ainda dessas diferenças, desse preparo, eu sempre falo que o cacau ele trouxe o amor próprio, esse amor, a gente fala do amor do coração, mas eu sinto que ele me empoderou assim muito mais com o meu lado feminino. Eu acolher mais essa minha feminilidade que talvez antes eu tentasse, não sei, talvez não considerasse tão poderosa, vamos dizer assim, né? E aí eu sempre falo, nossa, mas como que o cacau me trouxe para esse lugar tão feminino, né? Eu nunca me vi nesse lugar, né? Eu era mais, desde o comportamento, das minhas escolhas, das minhas atitudes, eu nunca ia muito para esse lado, de ser mais feminina, de parecer uma pessoa doce. Nossa, eu tinha terror de imaginar uma coisa dessa. E depois do cacau, eu fiquei tão amorosa comigo, primeiro. E aí depois eu vi como eu fiquei mais amorosa nas relações, com as pessoas, com a minha família, com as minhas amizades. E antes eu falava que eu parecia um brutamonte, sabe? Tipo, mais poucas ideias, assim. E eu senti que o cacau, ele me levou para um lugar muito feminino. E eu não sabia explicar. No começo, eu falava, gente, mas como que eu vou explicar? Porque ele me colocou lá.
sabe? Não teve muito um caminho. Quando eu fui ver, eu já estava lá. E eu falava, tá. Aí eu não me reconhecia, porque tinha isso também. Porque quando eu me via nas fotos, nos vídeos, assim, de cerimônias, eu falava, mas quem é essa? Eu não me reconhecia nesse lugar. E aí, quando eu comecei, eu já falei isso em outro episódio, mas eu vou reforçar agora porque faz parte do contexto. Quando o Cacau veio para mim, veio em sonho, vamos dizer assim. Eu tive uma visão que, antes de servir Cacau para as pessoas, eu tinha que servir para minha família. E isso foi muito lúcido. E aí foi o que eu fiz, juntei minhas irmãs lá, dei cacau para todo mundo. Enfim, aí depois eu comecei a trabalhar com cacau efetivamente. E as primeiras 5 cerimônias, pelo menos, todas as mulheres menstruavam no dia seguinte, ou na mesma noite. Tipo, acontecia a cerimônia, normalmente as minhas cerimônias são de manhã. Acontecia a cerimônia, tipo, à noite ou no dia seguinte, todas menstruavam. E elas falavam, nossa, mas não estava dentro do meu ciclo. Não, tá, não era, tipo, veio fora da época, tá tudo bem, tá errado, porque é vasodilatador, essas coisas, sabe? E aí foi me colocando, me empoderando ainda mais de poder falar, realmente o cacau transforma a nossa relação com o nosso feminino. Para as mulheres que talvez negassem isso de alguma forma, escondessem esse nosso lado, que eu acho que eu fiz isso durante boa parte da minha vida. E aí, como você, com a sua marca, com a sua história, né, a sua produção é feita por mulheres, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque para a gente que está aqui muito desse lado, a gente não costuma pensar como é que o alimento foi preparado e chegou aqui na minha mão. Eu não fui só lá no supermercado e comprei, né? Quem que passou pela mão de quem? E aí saber que a sua marca ela é, né, produzida por mulheres, isso me traz ainda mais para esse lugar de vamos mergulhar um pouquinho aqui. A gente já teve um episódio que falou, né, por que o cacau e feminilidade, mas se você puder falar um pouquinho até dessa produção, né, das que você viu em outras fazendas também, complementar, né, por que o cacau é feminino, por que quando as mulheres colocam a sua arte ali é tão mágico. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Graças. Bom, eu sinto que a energia feminina em si é a energia que nós precisamos trazer mais para o mundo, né? Em ascender, né? Em ascensão à energia feminina. O cacau em si, muitas pessoas têm já esse primeiro despertar com a energia feminina. Mas quero deixar um adendo que o cacau, ele é uma medicina do coração. Então, ele pode trabalhar tanto a sua energia feminina como a sua energia masculina. Eu falo isso porque o meu caminho com o cacau foi através disso. Ele me ampliou muito o meu feminino, a minha intuição, o meu poder de criatividade, tudo isso, mas chegou um momento até para materializar uma marca de cacau, que eu precisei acessar a minha energia masculina, estruturar a forma, a intenção e como é que, né, uma ação maior ali. Então, o cacau, ele, além de tudo, eu falo, ele me revelou nessas duas potências das nossas energias que todos nós seres humanos têm. Isso vai além do gênero, tá, gente? Por que o cacau da Ussuri é feminino? Porque é a história que eu vim aprendendo. Eu só aprendi com mulheres. O cacau lá na Centro-América, ele é feito por mulheres. Na costa ali das mulheres bribris, que também é um povo originário ali da Costa Rica, mais do Caribe, ele também é feito por mulheres. O fetio do cacau é feito por mulheres. A colheita é feita pelos homens, né? Então, eu não tinha tudo isso em mente. Tanto que quando eu comecei a fazer cacau na Pedra do Sabiá, eu pensei que seria ali onde que eu iria fazer o cacau, a Ussuri iria materializar, mas nada, não estava ainda. Até que um belo dia chegou uma mulher, assim, sempre essas histórias, tem assim, uma lista dessas histórias. Chegou e falou, nossa, estou com 30 quilos de amêndoa orgânica para vender lá em Itacaré. Eu falei, eu sou essa pessoa. E aí começou o sonho da Ussuri, porque chegou. E aí naquele momento eu falei, nossa, tem alguma coisa com o feminino. Então essas amêndoas vieram de mulher. Aí logo me apresentaram a Mailan, que é a nossa mestre do ateliê, né, ali da Ussuri. Aí depois veio a Lucy, que é a nossa outra parceira de amêndoas orgânicas, enfim, da Ussuri. Eu comecei a ver que era essa configuração. Talvez pelo motivo e intenção principal, porque a gente precisa se empoderar, a gente precisa trazer essa energia para o mundo, a gente precisa nos fortalecer, né? É um ato político também,
A gente precisa realmente, enfim, nos juntar para nos fortalecer, sabe? Já foi o tempo de a gente estar fragmentada ou nessa coisa de competição. Não, agora a gente precisa se unir, né? A sensibilidade, ela precisa florescer nos seres humanos. Para um equilíbrio, não é um melhor que o outro, não, é para o equilíbrio do ser humano, né, em si. Então, hoje eu tenho, assim, o super orgulho de falar que nós somos a marca pioneira de cacau cerimonial de mulheres no Brasil mesmo, porque tudo aconteceu de uma forma muito orgânica, mas a gente veio se empoderando nos nossos papéis, sabe? E para o cacau da Ussuri poder, assim, ter nascido como cacau cerimonial, as relações, elas têm que ser reais. Então, não foi eu chegar ali e falar, vamos fazer um cacau aqui, um chocolate 100%. Não, eu cheguei falando a ideia, mas todas as mulheres que trabalham na Ussuri já tiveram experiências com cacau em cerimônias ou numa imersão, né? Então, todas estão muito conectadas com um propósito. E eu sinto que é isso que faz um cacau cerimonial e a diferença com chocolate 100%, porque tem essa intenção no preparo. Então, tudo é feito com muito amor, né? Tudo é feito com muita intenção. E realmente nessa rede de mulheres, porque eu sinto que é isso que o mundo está precisando, esse empoderamento nosso, né? Essa ascensão dessa energia. Aproveitando, eu sempre falo, né? Ai, gente, por que passar tão rápido, né? Mas vou me controlar por aqui. Ainda falando desse processo de produção, para criar as barras da marca, existe algum ritual específico ou intenção que vocês fazem na produção mesmo, sabe? Na hora ou de embalar, que seja. Como que é esse preparo por trás, nos bastidores? Bom, no ateliê nós temos alguns cristais, né? Que eu sinto que os minerais, eles guardam uma energia. Então, desde a primeira produção, eu lembro que eu cheguei com uma selenita ali para a Mailã, ela, June, o que é isso? Eu falei, uma selenita. E aí começou a magia acontecer. Não eu falando, eu lembro que até a Mailã falou, nossa, June, depois que esse cristal chegou aqui, tudo mudou aqui no ateliê, né? Então, muito mais do que eu falar alguma coisa, eu acho que a magia ali dessa união de todas nós começou a acontecer. Então, eu sinto que não existe um ritual específico, não. Eu acredito que existe a intenção de estar fazendo esse cacau cerimonial, sabe? Com o coração, saber que aquele cacau vai chegar em outros corações, né? Então, a gente tem vários feedbacks. Então, assim, se essa energia, ela chega vibrante, é porque realmente essa energia ela é preservada em todo o seu processo, né, de uma maneira sustentável, assim, de uma maneira real. Então, acho que a intenção principal é essa, e todos que estão envolvidos já participaram, como falei, já têm essa vivência. Então, é algo que acontece naturalmente, assim. Acho que o ritual é a presença na Ussuri, porque elas sempre estão fazendo com muita presença, com muita, sabe, com muito carinho. Então, isso que faz também tudo expandir. E claro, né, quando possível, a gente vai na floresta também, faz as nossas oferendas, né? Isso também faz parte da Ussuri também como ritual, digamos assim. Falando dessa presença, desse ritual, você sente que o cacau te guia no processo de criação? Tipo, alguma vez você já sentiu que ele te pediu para fazer algo de um jeito diferente? Desse sussurro que vem do cacau, que a gente já mencionou que ele se comunica com a gente, você sente que ele te guia de alguma forma para ajudar a criar, co-criar, que seja não só a marca, né? Porque a marca já foi, já veio desse sussurro, mas durante o seu dia, às vezes não na rotina de trabalho. Sempre, todo o cacau que eu, né, todos os projetos, todo servir com o cacau, ele vem através dessa canalização, dessa interconexão, né, com o espírito, com a inteligência do cacau. Né, eu sinto que também é importante a gente trazer um pouco disso, né? Todo mundo fala, ai, June, essa coisa de espírito do cacau, de inteligência do cacau, de energia do cacau,
eu sinto que é um lembrete de nós, seres humanos, porque isso pode parecer um pouco místico, tilelê, né? As pessoas gostam de categorizar. Mas deixo um adendo, porque eu sinto que estamos no momento de descolonizar a natureza no sentido de achar que só nós somos inteligentes. Sabe? É muito egóico do ser humano achar que só nós somos inteligentes. A partir do momento que você começa a perceber toda a inteligência na natureza e nessa interconexão que a natureza está e nós estamos, e começa a conversar, né, a dialogar com essa inteligência, que é isso que acontece quando eu entro em conexão com o cacau, e aí eu vou além, né? Eu acho que é esse o principal. Existe uma interconexão. Quando a gente abre uma conexão com o cacau, a gente está abrindo um diálogo, é como uma relação com essa energia, com esse espírito, com essa inteligência, né? Então, juntos a gente entrelaça. E a partir desse estado de ser que nós co-criamos juntos, né? Quando eu consagro o meu cacau, é que eu posso escutar, abrir maior minha sensibilidade, né? Me guiar. Então, ele faz parte do meu cotidiano, não só dos projetos com o cacau em si, como também no meu cotidiano, na parte criativa, de escritas, né? Nessa conexão comigo, com as minhas emoções, com o meu corpo. Então, ele é uma presença mesmo, né? É uma presença constante, assim. Interessante, né, a sua fala desse momento que a gente está passando, né, de começar a reconhecer que nós não somos os mais inteligentes, né, o ser humano em si como centro. A gente foi viajar, eu tenho várias plantinhas, inclusive acho que a sua atrás é igual a minha. Eu tenho várias, eu amo plantas. E a gente foi viajar e o apartamento ficou 7 dias vazio e aqui tá muito calor. E aí eu cheguei, o meu lírio da paz, ele estava derretido, parecia que ele tinha derretido. E eu fiquei assim, arrasada. Aí eu peguei ele, pedi desculpa. Desculpa, tá muito calor, eu não acredito. Aí falei pro Caio, falei, amor, ela morreu, o que a gente vai fazer agora? Arrasada, assim, arrasada. Eu falei, eu vou colocar água por esperança. Aí fiquei pedindo desculpa para ela. Falei, desculpa, tá muito calor, você ficou na varanda, né? Coloquei água e, né, fui fazer outras coisas. Quando eu voltei, ela não estava em pé. Gente, impressionante. Tipo, como que as pessoas não percebem essa fineza, essa riqueza, sabe? Coloquei água, ela precisava de vitalidade, né? Ela precisava ser nutrida ali, ela precisava da água porque estava muito calor. E ela tá em péssima, porque eu coloquei mais, porque eu olhei e falei, tá, ela bebeu toda a água, então vou colocar mais. E ela se regenerou totalmente. Não parece que ela passou por momentos difíceis, inclusive. E aí você falar disso, né, faz a gente estar nessa presença de falar, nossa, olha a riqueza disso. Para algumas pessoas você vai passar e falar assim, nossa, mas nada demais, né? É isso mesmo, precisava de água. Mas não, existe uma inteligência, né? Olha a vida acontecendo. Uma das coisas que eu aprendi assim que foi com o yoga, mas que serve para a vida, que serve para tudo, que é isso. Se você parar para observar, tem muita vida acontecendo em tudo. E aí a gente só consegue perceber isso a partir da presença, né? Então, muito bom te ouvir desse lugar de, olha, a gente não é o mais inteligente, olha tanto conhecimento que está para além do ser humano que a gente está começando a engatinhar por perto, né? Então, muito bom essas nossas trocas por conta disso. A gente está aqui já com um período de tempo bem curto, e aí eu queria perguntar para você, Sol, se você tem alguma pergunta, se você quer contribuir, porque você sabe, né? Quando eu chegar no horário, eu vou caminhar. Caminhar para o final, contribuir aí com a gente. Sim, eu acho que sim, passa muito rápido, meu Deus, várias coisas que eu ainda queria aprofundar. Mas, Juni, eu acho que uma das coisas que a gente mais fala num papo de cacau, assim, é sobre cacau e suas dimensões, que é o cacau além da barra, né? Como se conectar com o cacau além do preparo do cacau medicina, né? Como eu me conecto com o cacau com uma barra, com um floral, assim. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, pensando que o cacau ele é esse todo, né? Ele tá nesse campo sutil, nessa presença que basta a gente observar. O que você diria, assim, dessas formas de se conectar com o cacau, além da barra, né? Além do preparo medicinal e da toma de um cacau? Bom, eu sinto que a conexão com o cacau, uma vez que você acessa uma conexão,
né? A Tamires mesmo disse, olha, quando eu, né, tomo um cacau, eu sinto esse aconchego, às vezes, eu sinto esse abraço, enfim. Uma vez que você já teve uma experiência, você já entende a energia do cacau, como ela vem, como vocês se conectam, você pode conectar sempre além da barra, sabe? A conexão do cacau, ela vai além do preparo. É um estado de ser que você já recorda. Então, você pode simplesmente respirar fundo, pensar no cacau e nas sensações e trazer essa sensação viva para o seu cotidiano, sabe? Isso já muda, assim, a sua rotina. Você pode conectar não só com a barra, você pode conectar com as sementes do cacau, né? As sementes do cacau, para mim, é uma forma de conexão que ali pode te dar uma energia para o seu dia e uma conexão com o seu coração, mas se a gente for pensar no significado da semente, é um plantar de intenção, né? A semente ali, para mim, é uma nutrição muito grande, então tem como se conectar, você pode se conectar com chá de cacau, né? Com essa energia mais delicada, assim, do cacau, nas suas prosas, né? Eu sinto que existem diferentes formas, assim, além do uso, assim, só de ritual, só de cerimonial. Acho que esse é um assunto que eu acredito que a gente tem que ampliar mais, porque para que as pessoas possam trazer essas práticas e até a espiritualidade mais funcional no dia a dia, sabe? Então, só de você, às vezes, você não vai fazer um super ritual com cacau, mas só de você estar ali, ou, enfim, pegar um pedacinho da barra, comer um pedacinho da barra assim e respirar fundo, nossa, eu tenho certeza que isso já vai te dar uma outra energia para o dia. Não precisa de tanto. É simples também as conexões, sabe? Então, vai além da barra, vai além do preparo. Existem, enfim, outras formas de você se conectar. Mas o mais importante é você se conectar com essa energia também que você já experienciou. Porque senão as nossas experiências com o cacau, elas são isoladas. Ai, nossa, eu senti isso, mas a gente traz essa sensação para o nosso dia a dia quando a gente precisa. Ela já está gravada, já é uma memória. Né? Aí, se você traz, fala, nossa, aquele dia que eu consagrei o meu cacau, eu senti aquele prazer. Respiro fundo e vou buscando essa memória. Tenho certeza que isso vai começar aqui a reverberar, vou começar a sentir. Isso já muda assim, né? Então, é trazer também as experiências para o nosso dia a dia, de uma forma prática e funcional, porque senão são experiências perdidas, e aí sim fica só naquele campo sutil, místico, que acaba só ficando em outra esfera e não baixa, né, para a gente viver melhor aqui. Então, eu sinto que tem essas possibilidades e muitas mais, né? Sim, muito legal. Eu te ouvindo, me trouxe uma lembrança de quando eu te conheci pessoalmente, que foi na Pedra do Sabiá. Você fez uma cerimônia, né, fechada lá, e aí quando acabou a cerimônia, você entregou umas barras pra gente. E aí a gente começou a comer esses pedaços. E assim, deu 30 minutos depois, a gente estava todo mundo dançando, tocando aqueles tambores que ficam lá na casa mãe. E aí aquela força do cacau, assim, e aí eu lembro que eu tive um insight de olhar, eu falei, nossa, a gente entrou na força do ritual que a Juni fez lá em cima, mas ela já fechou o ritual. Aí eu, não, a gente acabou de comer o pedaço da barra dela e a gente está aqui na força, né? É muito, muito incrível ver isso acontecendo também no coletivo, vem reforçando que é essa presença. O cacau, ele tá ali, né? Não só como superalimento, com esse poder todo medicinal. Então, se você traz essa presença e observa isso, eu gosto muito de falar que ele é a longo prazo por causa disso. Você vai incluindo ele no seu dia a dia de diversas formas, você vai percebendo cada vez mais esse campo sutil. E aí você vai se transformando num ser mais presente para entender todos esses efeitos, né? Então, bem legal, assim, relembrar esse dia também. Agora eu vou fazer uma pergunta para as duas, e aí pode responder a Juni primeiro, depois a Sol. Qual é a mensagem qual a maior mensagem que o Cacau tem trazido para você ultimamente? Tipo assim, nessa última semana. E o chamado é urgente para a gente recordar. Estamos numa crise climática e a gente precisa despertar em si. O cacau, como eu disse, ele vai em diferentes esferas de regeneração. E é o que a gente precisa nesse momento. A gente precisa cuidar da terra, a gente precisa cuidar do nosso corpo e a gente precisa mesmo conectar com o nosso coração e com a nossa capacidade de discernir,
a gente vai precisar ser ativo no planeta, né, nas nossas ações. Então, para mim, o chamado principal é, olha, crise climática, a gente precisa se regenerar, e é agora. Bom, para mim tá sendo bem parecido, assim, eu vejo o cacau me colocando cada vez mais, assim, para projetos de agrofloresta, sabe? E de regeneração, de entender de solo, de pegada de carbono. E sábado agora aconteceu uma experiência que comprova muito isso. Eu fui ajudar a servir cacau lá no Mose Brasil, e aí eu tava assim, com o cacau na mão, e eu falando, nossa, que lindo, tá todo mundo sentado, tinha quase 800 pessoas sentado agora em silêncio para tomar o cacau em silêncio aqui nesse evento. E o que que é importante disso tudo? Aí eu olhei assim, aí eu vi toda a parte assim de separação de lixo e me veio uma consciência de tipo, a gente precisa cuidar da terra. Se esse cacau tá aqui, é porque a gente precisa olhar como que ele chega até aqui. Qual foi a terra, como a gente está nutrindo, regenerando esse solo para que a gente tenha mais cacau, né? Que quando a gente olha para toda essa crise que está acontecendo, a dificuldade que está na Bahia. Acabei de voltar da Bahia, e aí eu fui ano passado e esse ano, e a diferença da produção de cacau, sabe? O quanto que as árvores estão precisando de mais água, estão precisando ser nutridas. E aí me vem muito essa consciência. Então, quando a Tamires fala, a sol tá por aí sempre no escuro, eu estou muito no meio do mato, entendendo. Tô hoje em um instituto, e aí eu converso com o dono daqui, por que que o cacau aqui não pega, não nasce? Ele já fez vários testes de plantar vários tipos de cacau, mas aqui não é uma terra para o cacau. Tá, mas por quê? E o que que a gente faz, sabe, para a terra que é do cacau estar sendo nutrida, para ela continuar produzindo cacau ali? Então, vamos olhar muito para isso, assim. Eu acho que os sussurros do cacau também veio disso, assim, de a gente precisa salvar, sabe? A gente precisa estar em contato com Pachamama. Gaia tem chamando muita gente para isso, né? E honrar mesmo toda a história, deixar o cacau respirar, né? Não olhar ele para esse superalimento e querer produzir, 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 produzir. Tem todo um sistema ali que precisa ser muito, muito honrado, preservado, assim. Isso é uma coisa que meu coração até acelera quando eu começo a pensar e falar, sabe? Impressionante, de verdade, impressionante. E aí, dentro disso, eu sempre vejo que as nossas experiências, elas ainda estão distantes de um certo, não num certo nível físico. Mas eu sempre falo para a Sol, é muito bom a gente desenvolver esse projeto juntos, porque ela está vivendo de um jeito, vamos colocar numa bolha, mas assim, ela vive de um jeito e eu estou no extremo oposto. Então, de estar mais próximo de pessoas que é difícil trazer essas pautas. Vocês conseguem me entender? Então, por exemplo, vocês falaram do mesmo tema. É difícil para vocês colocar isso em prática no sentido de despertar outras pessoas para isso? Porque eu confesso que para mim é difícil. Então, por exemplo, em alguns momentos eu e a Sol, a gente já trouxe aqui, por exemplo, o tema álcool. Para ela isso não é uma pauta, porque quando as pessoas chegam para ela, as pessoas normalmente já não bebem. Mas quando as pessoas vêm para mim e eu falo, olha, durante os 21 dias não pode beber, já é tipo, e agora o que eu vou fazer da minha vida 21 dias sem álcool? Então, essas diferenças é que eu gostaria de trazer para essa pergunta. É muito desafiador para vocês aplicarem isso no sentido de despertar outras pessoas para essa consciência, consciência da natureza, do respeito ao cultivo, não só do cacau, no sentido da questão climática mesmo. É difícil para vocês? Ou vocês já estão num momento que é mais tranquilo? Eu sinto que é necessário, né? É necessário falar. E eu acho que o importante é que essa mensagem, para que essa mensagem chegue, é a gente conseguir transitar através de diferentes linguagens. Se eu quero que essa linguagem, que essa mensagem chegue para as pessoas, eu preciso falar de diferentes formas para diferentes públicos. Eu acho que esse é o papel principal, a gente conseguir perceber isso, né? E também se modulando, né, com as nossas linguagens para alcançar diversos públicos. Porque, de repente, tem um público que eu vou falar de chakra do coração, é isso, não vai entrar.
Mas se eu falo que o coração é o campo eletromagnético e que aqui, uau, aí tem um dado científico, né? Então, assim, eu sinto que a mensagem ela tem que se perpetuar. Eu não sinto dificuldade no sentido de pensar nessa transmissão de mensagens, mas talvez agora seja o momento de perceber como nós da Ussure, né, que eu sinto que a nossa intenção principal é que esse cacau chegue para mais pessoas, para que mais pessoas possam se conectar com essa energia e também com a causa, né, da Ussure, que é esse despertar do nosso sentir. Eu sinto que agora é trazer isso para as redes, para a internet, né? Então, eu sinto que se tem um desafio, é falar, nossa, tudo bem, como é que eu vou trazer isso nesse material, né? Então, agora é ver essa linguagem sendo, enfim, colocada em diferentes formatos para chegar para o maior número de pessoas possíveis, né? Eu acho que é isso. Como eu consigo impactar mais ao meu redor? Como a gente, cada um dos seres, como eu consigo impactar mais ao meu redor? O que você disse no começo, eu só vou puxar rapidinho, Tamires, de você falar, nossa, senti muito de servir o cacau primeiro para minha família. Isso, dentro de uma cosmovisão ancestral, é o essencial. Primeiro você aprende com o cacau sozinho, você se transforma. Depois você oferece o cacau para as pessoas próximas de você. E depois, se for o chamado, você oferece ali, né? Então, também eu acho que a gente tem que sentir, né, como a gente pode ir impactando ao nosso redor, assim. Né? Não precisa ser um macro, mas vamos indo, vamos conversando sobre isso, vamos começar a naturalizar esses temas. E tem que falar de sutileza, eu acho que esse é um tema que ninguém nos ensina na escola e faz parte de nós, né? Sutil, campo sutil, energético. Então, sinto que é isso. Ampliar a forma de linguagem, eu acho que é esse o caminho. Eu concordo, e adaptando, né? E eu acho que também não impor, sabe? Mostrar aonde toca aquela pessoa mesmo, assim. Então, aconteceu ontem, assim, um exemplo para trazer mais materialmente isso, assim, mais no visual. Eu tô no instituto, no meio da mata, assim, de Floripa, e aí chegou um voluntário, e aí eu vi ele descartando os lixos. Aqui tem a separação de lixo. E aí eu vi que ele, por exemplo, não lavou o plástico. E aí eu falei, nossa, você já separou lixo alguma vez? Ele, não. Aí eu falei, ah, você quer aprender? E aí eu comecei a explicar para ele o porquê que, mesmo tendo separação de lixo, plástico, papel, orgânico, etc., é importante que o plástico esteja limpo. E ele ficou assim, deslumbrado. Ele, nossa, mas eu sempre joguei fora separando o meu plástico sujo e não sabia disso. E aí agora ele começou a limpar tudo, aí coloca para secar. E aí são impactos pequenos, sabe? Mas se você vê se a pessoa também está aberta para isso, e é uma prática no dia a dia, né? É a pessoa vendo. Semana passada era lua cheia, a gente foi fazer uma fogueira na praia, assim, para rezar para a lua. E aí, na parte que a gente escolheu da praia, tinha muito lixo. E aí, a primeira coisa que eu fiz chegar foi pegar minha bolsa, que tinha 2 sacos de papel, e comecei a colocar aqueles lixos na minha bolsa. Um monte de gente viu e começou a fazer o mesmo. Eu não precisei falar, eu fiz a minha parte, porque isso é uma coisa que é muito importante para mim. Tá? Princípios. Então, são pequenas atitudes no dia a dia que, na prática, se você pensa para onde está indo o lixo que você está consumindo, se em vez de comprar, sei lá, uma banana descascada no mercado que vem no plástico, no isopor, você ir na feira e comprar uma banana, tipo, e você mesmo descascar ela, são pequenos impactos que você morando em grandes cidades, com rotinas super atarefadas de trabalho, você vai conseguindo impactar também. Então, acho que é você pensar, né? Acho que tudo que a gente falou aqui me traz muita presença no campo sutil. Isso é uma presença no campo sutil. É você pensar, tá, mas isso aqui, essa roupa que eu tô comprando, de onde vem, sabe? Esse alimento que eu tô consumindo, essa coisa que eu tô descartando, para onde ela vai, né? E aí vai trazendo essas consciências e essa presença no dia a dia. Então, se você pensa no que está acontecendo ao seu redor, pensa com o coração, né, com essa sutileza, isso fica mais fácil também, né? E é uma desconstrução, assim, né? É trazer uma outra visão, assim, para tudo. Olha o nível
de profundidade que a gente vai quando a gente fala do cacau, né? Porque não é só tomar algo. Ah, toma ali um negocinho, você vai se sentir melhor e vai viver sua vida, né? É, é literalmente um resgate, né? A Júlia usou essa palavra algumas vezes, e é justamente esse resgate. Olha como a gente estava ignorando, passou aí gerações, gerações ignorando todas essas informações que são muito importantes, e através da presença desses sussurros do cacau faz a gente conseguir observar tudo isso, né? Eu até fiz algumas anotações, né, que vou das duas, né, que vocês nos falaram, que é ampliar a forma de linguagem, porque isso precisa chegar e cada pessoa se conecta com uma linguagem diferente. Então, ampliar a forma de linguagem, isso está aqui anotadíssimo, inclusive. E uma outra coisa muito legal que foi a Sol que falou, que foi não impor, né? A gente que está se aprofundando cada vez mais, querendo saber cada vez mais, fica um pouco disso, né? De tipo, eu faço a minha parte, tento transmitir da melhor forma possível, mas não impor. Porque isso também é sutil. Porque por mais que você, se você sentir no coração, não tem como você não tem como não reverberar nos outros campos. Então a sutileza ela também está aí, né? Tem um tempo para cada pessoa, para o despertar, para olhar para isso. E para algumas pessoas vai ser de forma amorosa, para outras não. Vai ser de forma mais abrupta, mais brusca, né? Então, muito bom ouvir esses dois lados que se complementam e que falam de formas tão diferentes. Então, falando em ampliar a forma de linguagem, já é o que nós estamos fazendo aqui. Vocês falaram coisas similares, mas com uma linguagem completamente diferente. E é assim que a gente vai espalhar ainda mais cacau por aí. E espero que seja só o começo, que a gente faça muitas outras parcerias para continuar se aprofundando, porque a gente vai precisar de umas 48 horas no mínimo para destrinchar ainda mais esse papo de cacau. Sol, estou esquecendo de alguma coisa. Vamos lá para os roteiros, para a gente finalizar e liberar, porque já passamos o horário mais uma vez. Eu amo. Bom, a gente vai finalizar também com uma pergunta, porque essa pergunta também diz muito para quem está escutando pela primeira vez. Tem bastante gente que escuta e não sabe nem o que é o cacau, vem pela curiosidade, né? E aí a pergunta seria: o que você diria para alguém que sentiu o chamado, mas ainda não sabe nem por onde começar? Bom, se você sente o chamado do cacau, primeiramente, veja se no seu campo de amizade, pessoas próximas, tem alguém que já, né, se conecta com o cacau. Eu sinto que muitas vezes uma primeira experiência com alguém que já tem, né, um caminho com o cacau, você vai ficar mais seguro e vai potencializar também a sua experiência. Outra sugestão, se você for conectar com o cacau a esse nível, por favor, não compre chocolate 100%, né? Vá realmente se conectar com o cacau que tem essa intenção. Isso faz toda a diferença no nível de conexão que você vai ter. Lembrando sempre da cadeia sustentável que você está realmente nutrindo. Outra sugestão é se abrir para a experiência sem expectativas, né? Muitas vezes a gente cria muita expectativa em uma primeira experiência, mas só de você, né, se abrir para ela, também eu acho que é um primeiro passo. Então, procurar alguém, ver se tem alguém, algum ritual, ou alguém que já tem experiência com cacau, para você compartilhar sua primeira experiência, eu acho que isso potencializa. Se você for começar a abrir essa relação com o cacau, que você possa ter um cacau cerimonial de qualidade, se abrir para a experiência sem expectativa e buscar informação, né? Quero deixar esse convite também, dentro da Ossoria a gente tem a mentoria, então não só o cacau que a gente traz ali como a matéria, mas a gente também se preocupa com todas essas informações, esse caminho de conexão com o cacau, né? Eu sinto que muitas pessoas falam, Júnior, não consigo me aprofundar.
é porque eu sinto que a gente precisa de informação e prática para, né, integrar um conhecimento, né, para abrir uma relação com o cacau. Então, também acho que esse é um caminho, sempre buscar informações, né, no qual você vai poder ali realmente somar com as suas práticas e as suas conexões. Genial, maravilhoso. É verdade, porque é bom sempre reforçar essa questão, né, de não é qualquer cacau, não é só porque é 100%, tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada, por isso que é bom falar com pessoas que possam indicar sempre, 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 porque umas coisas que a Sol trouxe, a gente sempre fala ler os rótulos, porque muitas vezes está lá bem grande, cacau 100%, e aí você vai olhar nos rótulos, nem é 100%, tem outras coisas na composição, né? Então é sempre bom essas dicas para quem está chegando agora, para quem está conhecendo o cacau agora e precisa de um norte aí, sabe para onde ir. E aí com isso a gente vai trazer uma super surpresa, né? Um presente que a Juni, a Uzure, vai dar para a gente. E vou deixar ela contar um pouquinho sobre esse cupom. A gente está tentando impactar e levar o cacau para o maior número de pessoas possíveis. Tem chegando gente de muitos lugares diferentes, então é muito legal que a gente tenha uma marca parceira para a gente proporcionar essa experiência, né? De não estar só falando vagamente, ter o conhecimento e falar, ó, tem essa marca aqui que a gente indica fielmente, que faz um trabalho muito sério com o cacau. E aí seremos presenteados com um cupom. Conta pra gente, Júlia. Bom, a nossa intenção é que esse cacau chegue para mais pessoas, pessoas que já se conectam, pessoas que estão começando, pessoas que querem ver como o cacau pode regar as suas vidas. Então, para essas mulheres maravilhosas que têm essa iniciativa de falar sobre o cacau, sussurrar sobre o cacau, né? Nós, mulheres da Usure, a gente tem um grande... enfim, a gente tem, assim, uma enorme honra de poder também, enfim, estar aqui, né, contribuindo e trazendo um cupom especial para vocês, que se chama Papo de Cacau. Então, entrando no site da Usure, que a gente pode deixar escrito em algum lugar, mas é www.usure.com, e colocando ali Papo de Cacau, vocês vão ter 10% de desconto. Então, desejo que todo cacau que chegue para vocês da Usure possa ser realmente esse portal grande de conexão. Então, feliz de estar aqui com vocês. A gente deixa esse presente com muito coração, como tudo. Que honra! Chegou em muito boa hora. A gente tem recebido chuvas assim de perguntas. Nossa, a gente não está dando conta de responder, sério, de tanta gente perguntando. Mas aonde eu compro? Qual? Mas qualquer um pode ser em qual? Todos os tipos de perguntas que você imaginar. Então, um presentão que a gente recebe também de coração, tá? Muito obrigada por aceitar, por contribuir e por ver essa verdade que a gente está tentando transmitir aqui. A gente também está aprendendo juntas, né? Eu falo que a Sol, ela me dá muito norte também, porque ela está bem mais tempo. Então, eu estou aqui super aberta para aprender com pessoas incríveis que nem vocês. Então, é uma honra para mim. Eu me sinto fazendo um TCC, assim, sabe? Aprendendo muito, 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 muito. E é assim que eu quero que seja para quem está chegando e está escutando também, né? Que a pessoa saia nutrida e fala, caramba, olha o tanto de coisas que eu aprendi nesse episódio. Então, agradeço de coração a oportunidade de estar aqui com vocês nesta manhã. Saio daqui nutrida. Gratidão. Muito, muito obrigada, Júnior. Muito especial, assim, poder te ouvir cada vez mais. Nossa, aprendo muito também com você, Tamires, com você, Júnior. E muito, muito feliz de você ter topado estar aqui essa manhã com a gente, compartilhando tanto, assim, que a gente possa cada vez mais estar unidas, assim, nesse mundo do cacau, sabe? O mundo está precisando e que bom que estamos aqui falando disso, servindo isso, né? Um servir do cacau nos unindo. Então, estou muito, muito feliz mesmo. Muito, muito obrigada. Graças pelo convite, Sol. Graças, Tamires. Para mim é uma honra poder estar aqui compartilhando, falando e trazendo um tanto, né? Aprendendo também. Assim, que cada encontro, todas nós nos inspiramos e aprendemos. E trazer essa palavra mesmo do cacau para o mundo, né?
Então, linda iniciativa de vocês, desejo que expanda muito, muito essa mensagem. Contem com a gente da Ossurê também, né, para ampliar ainda mais esse raio. Então, graças também por essa manhã super nutridora. Graças a todos que vão ouvir, que estão ouvindo e, enfim, que vocês possam sempre escutar o coração de vocês. E quando eu falo como está o seu coração hoje, eu sinto que já é um ato revolucionário, porque é uma pergunta que, se a gente faz, a gente consegue direcionar as nossas ações, as nossas falas, né, os nossos caminhos, né, também através desse coração que tanto fala e que tanto sabe. Então, esse é o convite primordial do Cacau, para que a gente amplie essa escuta. Então, deixo sempre esse convite especial para vocês. Graças. E para encerrar, convido vocês que estão aqui ao vivo, mas também quem está escutando gravado, que alinhe a sua coluna, feche um pouquinho os seus olhos, faz uma respiração bem ampla, inspirando pelo nariz, levando o ar lá para a região abdominal, expandindo a capacidade pulmonar e gentilmente solta o ar pela boca. Mais uma vez, inspirou, solta o ar pela boca. Para além de acessar todo esse conhecimento, todas as informações, a gente sinta no coração a mensagem que esse encontro nos deixa, refletindo sobre como está o seu coração hoje, como você está após encerrar esse momento de nutrição. Nutrição em todos os níveis. Estamos encerrando mais um Papo de Cacau. Agradeço a escuta, a disponibilidade. Gratidão. Nos vemos em breve. Obrigada, gente. Um beijo.